Olá, Nutris! Estamos aqui mais uma vez, né, para a nossa aula de resolução de questões de concurso, tá? Trouxe mais uma vez as questões aí da IBFC, tá? Uma provinha bem recente que foi aplicada. Já peço a vocês o like. Se essa aula bater a 100 likes, eu coloco essa aula em PDF lá nos nossos links de grupo de lives do Instagram, que é o foco.nutricão.concurso, tá? Que dessa forma a gente vai saber se vocês gostaram ou não da aula, tá bom? E já se inscreve no canal, já ativa o sininho e já dá o like, pois vamos iniciar. Para corrigir o peso corporal ideal de indivíduos amputados, deve-se subtrair o peso estimado da extremidade amputada para o peso ideal inicialmente calculado. Assim, o indivíduo cujo peso ideal inicialmente calculado foi de 60 quilos e que apresenta amputação total de um dos braços, desde o ombro. Essa informação aqui é bem importante, tá? Porque vai interferir bem no cálculo, certo? Deverá ter seu peso ideal corrigido para. Então, vamos entender, certo? Então, é um paciente, isso aqui é extremamente comum na prática clínica, certo? É um paciente que ele tem um membro amputado, tá? E a gente precisa calcular o peso ideal desse paciente, certo? E dessa forma, a gente precisa calcular o peso corrigido, tá? Mas por que que a gente precisa calcular esse peso corrigido? Porque a gente vai calcular o gasto energético total desse paciente. Se ele não tem um membro, esse gasto energético vai ser inferior, né, do que o peso cheio, no caso 60 quilos, tá? Se ele não tem um membro, esse gasto energético vai ser inferior, certo? Deu para entender a lógica, tá? E ele quer aqui, né, a alternativa correta. Então, aqui ele fala que a amputação total do braço, desde o ombro, certo? Então, a gente sabe que a amputação total do braço equivale a 5% do peso corporal total, tá? Então, a gente aqui tem que usar, né, da lógica, certo? Então, vamos olhar aqui pelo jeito mais fácil de fazer, porque na prova você não tem tempo de pensar muito nem fazer cálculos desnecessários, tá? Então, a gente pensa aqui, 60 quilos. Se a gente quer só 5%, aqui é mais fácil da gente calcular de cabeça quanto é 10%, tá? Então, 10% de 60 quilos, a gente sabe que é 6 quilos. Então, quanto é 5%? É a metade de 10%, seriam 3 quilos, certo? No caso, seriam 3 quilos, que é o equivalente a esse membro amputado, tá? Então, o que a gente deve fazer é subtrair 60 menos 3 quilos, tá bom? Então, 60 menos 3 quilos vai dar igual a 57, ok? Item B, certo? Então, aqui o paciente, aqui o aluno, ele perde muito tempo e na prova não se deve perder tempo, tá? É o que eu mais explico para os meus alunos. Então, você tem que ter técnicas de não perder tempo na prova, tá? Porque a questão parece ser fácil, mas se você perde muito tempo nela, você não perde só um ponto daquela questão, você vai perder vários pontos que não vai dar tempo de terminar a prova, certo? Então a pessoa tem que ser inteligente, tem que saber realmente resolver uma prova, né, de concurso, tá bom? E aqui a gente tem os percentuais, né, os percentis correspondentes a cada parte do corpo humano. Aí a pessoa me pergunta: ô Carol, eu vou ter que aprender isso aqui, eu vou ter que decorar? Então, eu já digo que sim, tá? É o que eu falo para os meus alunos, infelizmente, tem que decorar, ou felizmente, tá? Porque muitas pessoas não decoram, muitas pessoas acham que isso aqui não cai na prova, tá? E realmente acabam, né, se dando mal, certo? Então,
Tem uma maneira aqui da gente deixar esse decoreba, né, essa aprendizagem mais fácil, tá? Se a gente pegar aqui a cabeça, né, do corpo humano, equivale a 8%. E o tronco 50%. Então a gente sabe que o tronco é a maior parte do peso do corpo humano, tá? Então só ali a gente sabe que vai a metade do peso corpóreo, certo? Então se a gente sabe que aqui é 50%, e se a gente olhar essa figurinha aqui, parece um 8, não parece? Aqui uma cabecinha e um outro círculo, né? Parece aqui o 8, tá? Então, com isso aqui, você vai lembrar que a cabeça equivale a 8%, certo? Tudo bem, e aí, né? Não vai ter um paciente aí que vai precisar saber só do peso da cabeça, né? Com certeza não vai. Mas isso vai facilitar você lembrar, né, dos percentuais dos outros membros, certo? Das outras partes do corpo. Aqui no braço, eu tenho um bizu bonito aqui para vocês. 5%. Quantos dedos nós temos na nossa mão? 5, tá? Então, aqui você nunca mais vai esquecer, certo? 5 dedinhos equivale a 5% do nosso braço, tá bom? Então, aqui a gente já aprendeu como lembrar dos 50%, né? O tronco, que já vai ali a metade, né, do nosso peso corpóreo total. 8%, porque o tronco e a cabeça já formam um 8, que isso lembra, né, associação, visualização, né? Então isso faz com que a gente consiga lembrar isso na prova. E os 5 dedinhos, que equivale a 5% do braço, certo? E aí temos o que sobrou, 16% da perna. Ok, então temos aqui 16% da perna, tá? Então a gente soma aqui 5% de um braço, 5% de outro, dá 18%, 68%. E aí, 68% menos 100%, né? Na verdade, isso aqui seria 100 menos 68%, que daria 32%. Que dividido esses 32% para as duas pernas daria 16%. Então, só aqui você aprendeu que o braço equivale a 5%, a cabeça 8%, o tronco 50%. Eu acho que o mais fácil aqui é a mão, né? O braço 5%, a cabeça 8%, o tronco 50%, e daí vai sobrar 32% que você tem que distribuir nos dois membros inferiores, que são as pernas, certo? Então nunca mais você vai esquecer quanto equivale, né, de percentual cada parte do nosso corpo, certo? Então vamos lá. Se gostou, já dá um like, viu? Que eu gosto de dar bizu aqui, tá bom? Se eu ver que vocês não gostaram, não precisa dar like também, eu não dou mais bizu, né? Já que vocês não gostam, tá bom? Vamos aqui para outra questão. A queda na concentração das proteínas plasmáticas indica diminuição da biossíntese hepática em virtude do limitado suprimento de substrato energético e proteico, comumente associado à desnutrição. Entretanto, vários fatores, além dos nutricionais, podem modificar a concentração dessas proteínas. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e dê os valores V e F. Vamos lá. A albumina possui uma proteína de fase aguda positiva, encontra-se aumentada na presença de inflamação e infecção. Não, na verdade, ela é uma proteína de fase aguda negativa, tá? Porque quando tem uma inflamação, infecção, ela diminui, tá certo? Transferrina encontra-se diminuída na carência de ferro, na gravidez e nos sangramentos crônicos.
Não, na verdade ela encontra-se elevada, certo? Na carência de ferro, ela encontra-se elevada. A pré-albumina e a proteína transportadora do retinol estão elevadas na insuficiência renal e reduzidas na doença hepática. Correto, certo? Isso aqui é verdadeiro, tá? Trata-se pela questão da proteína transportadora de retinol, ela não ser filtrada nos rins, certo? Então, ela não é perdida, tá? Em casos de insuficiência renal, tá bom? Mas isso aqui difere também de autor para autor, tá? Então, em alguns casos, ela não diminui, tá bom? Então, aqui é FFVV, certo? FFV. Proteínas séricas, então eu deixei aqui para vocês lembrarem, tá? Isso que eu tirei da nossa aula lá de avaliação nutricional, tá bom? Que lá nós falamos, né, de proteína transportadora de retinol, tá? Que aqui fala que é elevada na insuficiência renal, tá bom? Agora vamos falar da ASG. A ASG ela é muito utilizada, né, na prática clínica, muito fácil de ser aplicada, tá? E nos dá aí bem com tranquilidade, né, o resultado da avaliação nutricional desse paciente, tá bom? Então, a ASG, avaliação global subjetiva do estado nutricional, baseia-se na história clínica e no exame físico do indivíduo. Considere as afirmativas abaixo em relação ao exame físico na ASG e dê os valores de VOF. Só uma água. Na avaliação de gordura subcutânea, nas regiões do tríceps e bíceps, deve-se ter cuidado para não prender o músculo ao pinçar o local e movimentar a pele entre os dedos. Quando os dedos praticamente se tocam, é indicativo de desnutrição grave, certo? Ele quer dizer que quando o paciente tem uma desnutrição grave, né, ele tem uma perda das reservas energéticas grave, então vai ter uma perda grave, né, da gordura subcutânea. Então, quando esse dedo se encontra, né, o indicador e o polegar se encontram na hora de pinçar, é, pinçar, né, esse paciente, então vai acontecer de esse paciente de ser indicativo, né, de desnutrição grave, certo? No caso de pinçar a dobra cutânea, que eu tinha esquecido, a dobra cutânea, né, desse paciente, se esses dedos se encontrarem, quer dizer indicativo, né, de desnutrição grave. E isso realmente é bem comum em pacientes hospitalizados, tá? Na avaliação de massa muscular na região dos ombros, o paciente deve posicionar os braços ao lado do corpo, ombros em forma quadrada, formando um ângulo reto e com ossos proeminentes indicam desnutrição grave. Isso aqui também está correto, certo? É uma forma aí de avaliação física, né? De você avaliar o paciente. E também é bem comum em pacientes hospitalizados, tá? Na avaliação do músculo interósseo, deve-se observar o dorso da mão do paciente, o músculo entre o polegar e o indicador, quando estes dedos estão unidos. Área achatada ou com depressão indica desnutrição grave. Isso aqui também está correto, tá? É tanto que existe o EMAP, que é a espessura do músculo adutor do polegar, que ele vai avaliar justamente essa perda, né, de gordura subcutânea, tá? E nessa avaliação vai indicar se o paciente tem ou não desnutrição, depressão também muscular, certo? Então, a sinal alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
Então, é o item A, né? Que todos estão verdadeiros, tá bom? Item A. Eita. Item A. Então, eu coloquei aqui esse slide, né? Pra gente ver um pouquinho sobre a avaliação nutricional, tá? Ver um pouquinho não, ver o que realmente demanda, né? Numa ASG, certo? Na hora de avaliar. É uma avaliação subjetiva, certo? Mas você tem que analisar bem, né? O fator de depressão calórico-proteico nesse paciente, tá bom? Então, aqui fala em relação aos olhos, né? Abaixo dos olhos. Então, você tem que observar círculos escuros, depressão, pele solta, flácida e olhos fundos, e que vai indicar, então, a desnutrição grave. Já o paciente bem nutrido, ele vai ter o depósito de gordura bem visível, tá? Na região do tríceps e do bíceps. Tem que ter cuidado para não prender um músculo ao pinçar o local, como a gente viu, e movimentar a pele entre os dedos, tá? Porque você pinçando o músculo vai ter uma dobra cutânea maior, certo? Então vai dar, né, hiperestimado, tá? Essa dobra cutânea. E pouco espaço de gordura entre os dedos, ou os dedos praticamente se tocam, quer dizer uma desnutrição grave, certo? E bem nutrida, um tecido adiposo abundante. Vamos aqui em relação às têmporas, né? Observar de frente e olhar nos dois lados. Se houver depressão, quer dizer uma desnutrição grave. Se houver uma depressão leve, uma desnutrição moderada. E se o músculo estiver bem definido, é bem nutrido, certo? Da mesma forma, né, a gente olha a clavícula desse paciente. Se observar esse osso proeminente, osso protuberante, certo? Quer dizer, uma desnutrição grave. O osso levemente proeminente, uma desnutrição moderada. E um estado bem nutrido, se essa pessoa, né, não está com esse osso, né, da clavícula bem visível, tá? Os ombros, como a gente viu, formando um quadrado, né, de forma quadrada, quer dizer uma desnutrição grave, como a gente viu, certo? Uma desnutrição moderada, acrômio levemente protuberante, e numa pessoa normal, bem nutrida, vai ter um formato arredondado, tá? Em relação à escápula, tem que procurar os ossos por ossos proeminentes, e o paciente tem que estar com o braço esticado para a frente e a mão encostada em uma superfície. Então, para pacientes, né, para serem considerados desnutridos, né, uma desnutrição grave, os ossos têm que estar proeminentes e visíveis. Uma desnutrição moderada deve estar depletados, né, e os ossos levemente proeminentes, certo? No músculo interósseo, para indicar uma desnutrição grave, a área entre o dedo indicador e o polegar achatada ou com depressão, certo? E aqui observando o dorso, né, da mão e o músculo entre o polegar e o indicador, que é como eu falei, né, existe o EMAP, que é feito com o adipômetro, certo? Então, é uma medida ali feita com adipômetro, que é a espessura do músculo adutor do polegar. Então, a gente vai observar justamente esse músculo, tá? O joelho, a parte inferior do corpo, é menos sensível às alterações nutricionais. Então, o paciente tem que estar sentado com os pés apoiados, né, em uma superfície sólida. Indica desnutrição grave quando estão proeminentes, certo? No quadríceps, pinçar e sentir o volume do músculo. Na desnutrição grave, a parte interna da coxa com depressão. E na leve e moderada, né, parte interna da coxa com leve depressão.
Em relação a edema e ascite, estão bem presentes, né, em pacientes renais, certo? Em pacientes com doença renal e pacientes com doenças hepáticas, certo? Que normalmente a albumina vai baixar, certo? E dessa forma, né, vai causar ali o edema e a ascite, tá? Então, são mais nesses pacientes, tá? Mas pacientes que vêm ali com desnutrição pregressa também podem ocorrer, né? Edemas e ascites. Pacientes que teve alguma doença periférica, alguma doença tipo um TVP, né? Uma trombose venosa periférica, pode ter um edema unilateral. Algum paciente com insuficiência venosa pode ter também edema bilateral ali nas duas pernas, certo? Um paciente muito tempo acamado, né? Paciente com pouca mobilidade também pode apresentar edemas, tá? Um paciente também que é muito hidratado, né? Recebe muita hidratação endovenosa, também pode levar a esse edema, tá? Então, vários casos, né, podem levar aí o edema, tá certo? Então, em pacientes com mobilidade, observar o tornozelo. Naqueles com atividade muito leve, observar a sacra, né, o sacro, certo? Em pacientes com desnutrição grave, tem um edema aparente significativo. Em pacientes com desnutrição leve a moderada, tem um edema leve a moderado. Para isso, a gente faz o sinal do cacifo, né? Que é 1 para 4 cruzes, tá? Então, o sinalzinho do cacifo é pegar o polegar e, né, dar uma apertar aquela região e ver aquela depressão, certo? Isso vai fazer aí o sinal do cacifo, que vai indicar mais ou menos que grau tá esse edema, tá? E pacientes bem nutridos normalmente não têm sinais de retenção hídrica de líquidos, tá bom? Porque esses pacientes normalmente, né, têm hipoalbuminemia, certo? E devido à hipoalbuminemia, né, vai levar a esse edema, certo? Então, na insuficiência renal, que tem ali uma baixa filtração glomerular, tá? Tem um peso, às vezes, interdialítico muito elevado, né? Por esse paciente ser anúrico, ou seja, ele não urina, tá? Ele também pode, né, ter esse edema, certo? Na avaliação da gordura visceral e do grau de obesidade, bem como do tipo de distribuição da gordura corporal, é relevante para avaliar o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Em relação às medidas antropométricas que podem ser empregadas nessa avaliação, analise as afirmativas abaixo. A razão cintura-quadril é frequentemente usada para identificar o tipo de distribuição de gordura. Entretanto, seu uso vem diminuindo em razão de limitações importantes que apresenta, tais como influência exercida pela estrutura pélvica e a incapacidade de diferenciar a gordura visceral da subcutânea. Isso aqui é correto, tá? Apesar de ser bem polêmico, né? Isso aqui encontra-se sim na literatura, encontra-se no livro da Cupri, certo? De 2019. Então é possível ver isso aí, tá? É até um pouco contraditório, né? Falar que é frequentemente utilizada, porém diminui o uso, né? Devido a algumas razões, tá? Mas isso tem-se na literatura, tá? Inclusive tem lá na minha aula, tá certo? De avaliação nutricional. E tem aqui também o diâmetro abdominal sagital. Tem como princípio o fator de que a gordura visceral mantém a altura do abdômen na direção sagital, enquanto a gordura subcutânea abdominal reduz a altura do abdômen pela ação da gravidade.
o que favorece uma melhor estimativa do tecido visceral. Diâmetro superior a 20 centímetros é considerado um valor de risco para o desenvolvimento de alterações metabólicas. Isso aqui é correto, tá? É utilizando outros métodos, né, de avaliação, como a tomografia computadorizada, tá? Que também é possível observar, né, em vários ângulos, né? Inclusive no ângulo sagital, certo? Ali o tecido adiposo na região abdominal, tá? Então, os dois estão corretos, certo? Item C. E aqui temos, né, falando da razão cintura-quadril. Isso aqui tem na nossa aula, na minha aula de avaliação antropométrica, e que é utilizado para identificar o tipo de distribuição de gordura e, entretanto, né, tem a frequência de uso reduzida, né, devido às suas limitações, tá? Temos aqui outra questão. Um indivíduo adulto com trauma de mandíbula, sem possibilidade de ingestão alimentar via oral, apresenta indicação de terapia nutricional enteral. Seu trato digestório encontra-se funcionante. Não possui risco aumentado de aspiração e a expectativa é que em 2 semanas consiga retomar a alimentação via oral. Nesse caso, assinale a alternativa correta em relação à via de acesso preferencial para nutrição enteral. Então, ele deu aqui algumas informações importantes para a gente determinar qual a via esse paciente vai receber a dieta, né? Vai receber a nutrição enteral, tá? Então, temos aqui só um pouquinho. Então, temos aqui a gastrostomia. Entretanto, a gastrostomia é quando o paciente vai ficar de sonda por mais de 4 semanas, certo? E em algumas situações, na prática clínica mesmo, normalmente esse paciente ainda, se ficar ali um pouco mais de 4 semanas, ainda deixa, né, a sonda, tá? Para não fazer esse paciente passar pelo processo cirúrgico de gastrostomia, tá? Isso na prática clínica. Mas aqui na teoria, até mais de 4 semanas faz a gastrostomia, certo? A jejunostomia é feita quando esse paciente ele tem risco de broncoaspiração, tá? Mas a gente viu que o problema dele foi na mandíbula, certo? Então ele não tem risco de broncoaspiração. Tem aqui, não possui risco de broncoaspirar. Então não precisa ser nenhuma gastro, nenhum jejum. Item C, sonda nasoenteral com posicionamento intragástrico. Perfeito, a sonda em posicionamento gástrico, que aí tolera mais volumes, tolera uma maior osmolaridade de dieta, então tem uma melhor tolerância esse posicionamento gástrico, certo? Então é o item C. E aqui temos, né, nosso slide da aula. Temos aqui como se fosse um esquema, tá? É um esquema, na verdade, tá? Então, se o trato gastrointestinal está funcionante, pode sim fazer a nutrição enteral. Se não estiver funcionante, né? Tiver ali um ilho paralítico, ele estiver com uma cirurgia, né, que impeça esse paciente receber a nutrição enteral, certo? Se tiver uma fístula de alto débito, que é uma fístula ali mais de 500 ml em 24 horas, também isso contraindica, certo? Eu já nutri pacientes com terapia de nutrição enteral, com pacientes com fístula, tá? Mas era uma fístula de baixo débito, que a gente conseguia fazer essa avaliação, tá? Mas então, se for uma fístula de alto débito, é contraindicado,
tá bom? Se a duração for menor do que 4 semanas e o paciente não tiver risco de aspiração, a posição tem que ser gástrica, pois é melhor tolerado, certo? Se esse paciente tem risco de aspiração, é pós-pilórica, tá? Agora, se for superior a 4 semanas, tiver um risco de aspiração, essa sonda tem que ser pós-pilórica, tá? Se não tiver risco, pode ser uma sonda gástrica, certo? Realizando assim a gastrostomia, tá? Se for pós-pilórica, tem que ser uma jejunostomia, certo? Vamos aqui para mais uma questão. A dieta é indicada para pacientes na fase pós-operatória e no preparo de cirurgias do trato gastrointestinal. Alimentos como gelatina, sucos de frutas e caldos de legumes podem ser incluídos neste tipo de dieta. Por outro lado, pão de forma, purê e hortaliças cruas ou cozidas não devem fazer parte deste tipo de dieta. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Aqui ele já está falando, né? Tá bem tranquila essa questão, que entre gelatina, suco de fruta e caldo de legumes. Então, é uma dieta líquida, certo? Não é uma dieta pastosa, tá? Porque a pastosa pode até entrar pão de massa fina, tá? Essa dieta leve não existe na literatura, numa literatura, né, reconhecida. A dieta branda tem que ter as fibras abrandadas, tem que ser alimentos bem cozidos, certo? Então, a única que se adequa aqui, o que a questão solicita, né, é a dieta líquida, certinho? Vamos para mais uma questão. Algumas orientações de modificação na dieta podem amenizar os efeitos adversos relacionados ao tratamento oncológico. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo. Em caso de mucosite, deve-se incentivar o consumo de alimentos ácidos, inclusive orientando a adição de gotas de limão à água. Falso, certo? Então, quanto menos abrasivo o alimento, melhor, certo? Em caso de constipação intestinal, deve-se orientar a restrição do consumo de alimentos com ação constipante, tais como feijões, abóbora e quiabo. É falso, pois esses alimentos contêm bastante fibra, né? Fibra insolúvel, é um alimento que favorece, né, o trânsito intestinal, tá? Que melhora a constipação. Em caso de disfagia, deve-se orientar a ingestão de pequenos goles de água ou suco durante as refeições para ajudar a engolir, certo? No caso de disfagia, quando o paciente está ali com dificuldade, né, na deglutição, às vezes o paciente, ele às vezes tem até uma xerostomia, pouca saliva, tá? E isso aí pode facilitar, né, a deglutição desse paciente, umidificando esse alimento, tá bom? É, mas o ideal mesmo, né, para a questão ficar assim 100%, seria uma dieta mais líquida, completa, mais para pastosa, né, para evitar qualquer risco ali de broncoaspirar, certo? Se esse paciente tem uma disfagia, tá bom? Então, essa questão ficou um pouquinho aí é, a desejar, né, quanto a sua, a sua escrita, tá bom? Então, é o item D. Que é os objetivos de TNE na obesidade. Certo. Então, vamos aqui a uma questãozinha de DM, de diabetes mellitus.
O acompanhamento nutricional pode favorecer parâmetros clínicos e metabólicos no tratamento do diabetes mellitus. Em relação às recomendações nutricionais para indivíduos adultos com diabetes mellitus, analise a alternativa a seguir e dê valores de V ou F. Então vamos lá. A ingestão recomendada de carboidratos é de 30 a 45%. Não, essa ingestão, né, bem abaixo, né, do recomendado pela SBD, certo? A SBD, ela recomenda de 45 a 60% de carboidrato, tá bom? E não inferior a 80 gramas. Além disso, deve-se incentivar o consumo de alimentos fontes de fibra. Isso aqui tá equivocado, tá? A ingestão recomendada de proteínas é de 20 a 25% do valor energético total da dieta. Não, é de 15 a 20% conforme a SBD, certo? Então aqui ele usa a SBD como fonte de informação, tá bom? Então é o item D, falso e falso. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Essa aula realmente é para vocês, para ajudar aí vocês nessa caminhada rumo à aprovação, certo? Acreditem que é super possível, tá? Encontro vocês na próxima aula, certo? Peço a vocês aquele like, tá? Que isso vai ajudar a outras pessoas, né, receberem esse conteúdo. Também peço a vocês que se inscrevam para receber o nosso conteúdo de em primeira mão, tá? Ativem aí o sininho, certo? E até a próxima. Beijo, foi um prazer. Tchau.